Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre aplicativos para fotógrafos. Então eu dividi em 3 partes. A primeira vai ser aplicativos de previsão do tempo, a segunda vai ser sobre os aplicativos de captura e edição de fotos no próprio celular, e na terceira parte vai ser sobre os aplicativos para planejamento e cálculos fotográficos. Um dos aplicativos que eu gosto bastante de usar é esse Meteor Earth. Esse Meteor Earth, ele está abrindo aqui, ele te dá a cobertura de nuvens em determinado local em função do horário. Então você pode ver temperatura, você pode ver precipitação, cobertura de nuvens, vento, você pode ver tempestades também, a pressão. Normalmente eu uso ele para ver cloud cover, ou seja, cobertura de nuvens. Esses aplicativos todos que eu vou falar aqui, eles são para o sistema operacional iOS, tá? Mas tem similares aí para outros tipos de celulares também, mas eu vou passar aqui a minha experiência e os aplicativos que eu uso, provavelmente se não for o mesmo, tem similares aí também para Android. Tá? Então aqui no caso, por exemplo, esse aqui, Cloud Cover, né, que eu costumo usar bastante. Então eu consigo ver como está a distribuição de nuvens em determinada área, se vai estar nublado, se não vai estar, o horário que vai acontecer isso daí. Então o único problema é que a versão gratuita dele, você só consegue ver aí algumas horas adiante aí, tá? Acho que até 24 horas adiante. Um outro aplicativo que eu gosto bastante é esse Clear Outside. Ele também se utiliza do GPS do seu celular e aí ele consegue ver o que? Você consegue ver aqui, por exemplo, uma coisa bem interessante que é o que? A cobertura de nuvens detalhadas. Então você consegue ver a posição do Sol, a posição da Lua, você consegue ver a porcentagem de nuvens, porcentagem de quanto que vai estar nublado, você consegue ver quantas nuvens baixas, nuvens médias e nuvens altas. Lembrando que para a gente conseguir aquele nascer do sol ou aquele pôr do sol com aquelas cores bonitas, sabe? Aquelas cores do sol nascendo refletidas das nuvens, é legal você ter mais nuvens altas, tá? Então aqui você consegue se planejar com isso, né? Você consegue ver aqui, deixa eu ver no dia tal, como que vai estar a cobertura de nuvens. Então eu já sei que no dia tal, se tiver uma cobertura de nuvens alta, a maior parte dela, então tem um grande potencial de dar um céu colorido, vamos dizer assim. Aí tem também visibilidade, tem neblina, tem probabilidade de chuva em função dos horários aqui, velocidade do vento também, temperatura, sensação térmica, etc, etc. O terceiro aplicativo que eu gosto de usar chama WeatherBug. Esse WeatherBug, ele é parecido com ele na verdade é um bem de previsão do tempo, assim, mas ele te dá também qualidade do ar, né? E você consegue visualizar, por exemplo, uma coisa que eu acho bem interessante dele que os outros não têm, é visualizar o mapa de qualidade do ar, da poluição do ar. Então, por exemplo, você entrando aqui em São Paulo, você consegue ver, tá vendo? Você consegue dar zoom aqui na tela, você consegue, por exemplo, ver a região que está, por exemplo, fair, regular, excelente, está em verde, moderado, low e poor aqui, né? Que seria regiões aí mais. Então você vai dando zoom no mapa, você consegue ver pelo mundo inteiro aí, ó. Isso que é legal, ó. Você consegue comparar diversas regiões aí. Olha aqui na China. Nossa, como tá vermelho, né? Isso aqui é bem legal dele. A outra é que você consegue, pelo GPS também, ele te coloca a sua localização, coloca a velocidade do vento. Você consegue também ver a previsão do tempo aqui de hora em hora, em 10 dias. E você também consegue ver pelos mapas. E nesses mapas aqui tem várias camadas que você pode ir colocando. Então ele tem um rastreador de tempestades, tem um radar futuro, satélite, alerta de tempestade, relâmpago. Isso aqui é bem legal. Por exemplo, se você colocar esse relâmpago, ele te mostra onde caíram os relâmpagos. Então se você colocar aqui e der um zoom na região aqui, ó, ele vai te falando onde estão os raios, onde estão caindo os raios, ó.
Muito legal, principalmente quando você está na praia ou quando você está em algum lugar aberto, que você fica preocupado. É importante estar sempre atento aí se estão ocorrendo esses raios aí na região que você vai estar fotografando ou não, né? Bom, agora nós vamos falar dos aplicativos de captura e edição. Um programa que eu gosto bastante de usar quando eu estou sem a minha câmera, por exemplo, eu gosto de usar no celular o Lightroom CC. Esse programa aqui, você consegue capturar a foto em DNG, ou seja, em RAW. Então você pode fazer um clique aqui, por exemplo, você pode usar modo profissional, pode usar modo automático, pode usar HDR, você pode usar exposição longa. Então você pode, por exemplo, vou fazer uma foto aqui, e aí você pode editar essa foto aqui no próprio Lightroom aqui, como se você estivesse no Lightroom no computador. Então você tem seletivo, recuperar, você pode cortar a foto, tá? Girar, você pode usar alguns perfis já pré-definidos, pode mudar a claridade, cor, detalhe, nitidez, vinheta, etc, etc, etc. Ou seja, você pode fazer qualquer edição e tem uma vantagem maior ainda, que você pode sincronizar com o seu Lightroom de desktop. Se você usa um desktop ou se você usa um notebook, você pode sincronizar com ele, com a biblioteca do Lightroom. E isso aí facilita muito. Principalmente para a questão de backup, porque você tem de repente aquele monte de foto no celular, você fala, eu não sei onde fazer backup. Então o Lightroom já é uma solução completa, você consegue capturar, você consegue editar e você consegue já salvar na nuvem sua foto. Para mim é imbatível. Outro programa bem interessante de edição de fotos é o Snapseed. O Snapseed é da Google, ele permite você capturar uma foto, então você consegue, você pode fazer uma foto aqui na hora, tá? Então você pode fazer uma foto e já pode usar a foto aqui no caso, e você já consegue usar algumas pré-definições aqui. Você pode usar, aqui tem uma série de ferramentas também muito parecida com o Lightroom, de ajustar imagem, detalhes, e tem uma série de ferramentas, uma série de pré-definições aqui. Efeito de foco, por exemplo, você quer focar, por exemplo, só aqui na cabeça do tripé, ó, e você consegue ir ajustando isso aqui, a intensidade do desfoque. Então, a intensidade da vinheta também, ó, você quer deixar com mais ou menos vinheta. Você consegue controlar também, ó, essa transição. Então, você quer mais ou menos transição, ó. As possibilidades aqui de você de trabalhar aqui com edição são inúmeras, são infinitas aqui. Outro aplicativo legal de usar é esse Slow Shutter. Esse Slow Shutter te permite fazer longas exposições com o seu celular, né? Então você consegue configurar aqui, nessa engrenagemzinha aqui, 3 modos, ó, Motion Blur, Light Trail e Low Light. Então, por exemplo, aqui o Motion Blur, e você consegue colocar a força, né, o Blur Strength, que é a força alta, muito alta, máximo. Vou deixar aqui no médio, você consegue ajustar aqui a sua velocidade, shutter speed, e também o seu ISO. Vamos colocar aqui, por exemplo, um shutter speed de 2 segundos e fazer uma foto, tá? Então eu vou fazer uma foto aqui, ó, mexer um pouquinho, aí, tá vendo? E ele salva no rolo da sua câmera essa imagem, e você pode também trabalhar com ela, tem uma série de temporizadores aqui, de ajustes, ele te fala a resolução da foto que você quer, ó, em 4K, 12 megapixels, em HD, então você consegue ir utilizando o formato do arquivo, se é em JPEG, se é PNG, se é TIFF, tem um HEIF também aqui, e só não suporta, a única desvantagem desse aplicativo é que ele não suporta em RAW, tá? Mas dá para fazer várias fotos. Se você tiver um tripézinho para colocar o seu celular, dá para você fazer light trail, por exemplo, ou até em low light. Dá para você capturar a foto, por exemplo, de estrelas, inclusive, com o seu celular. Lógico que não vai ficar com aquela qualidade, mas dá para fazer, tá? Então é só você ir ajustando aqui, ó, você tem a abertura, você pode ajustar até modo boob se você quiser. Claro que vai dar aquele ruído, mas você também consegue
como um quebra-galho. Se você tivesse em sua câmera e está querendo fazer uma longa exposição, você pode usar o seu celular. E agora nós vamos falar sobre os aplicativos de planejamento de fotos e de cálculos. Um que eu gosto de usar bastante é esse daqui, ó, TPE, The Photographer Ephemeris. Esse aplicativo aqui, ele é super completo, tá? Então, por exemplo, você tem um mapa da região, você consegue colocar, por exemplo, aonde você quer tirar a foto. Então eu vou tirar a foto, por exemplo, aqui nessa prainha aqui, ó. Então eu vou lá e pá, clico ali. Então ele vai colocar o pino ali. E aí você tem uma opção de, por exemplo, saber o horário, aonde o sol vai se pôr, aonde o sol vai nascer, aonde a lua vai nascer, aonde a lua vai se pôr. E isso aqui, ó, vai mudando em função, você pode colocar o dia que você quiser. Então isso aqui é legal para você, não só para você planejar, mas para você acabar estudando. Olha, o sol ali no verão ele fica mais aberto, no inverno ele fica mais para lá. E mesma coisa as fases da lua. Então você consegue planejar, por exemplo, poxa vida, eu achei um lugar com uma composição tão legal, se tivesse uma lua ali. E aí você pode fazer o quê? Você pode usar esse aplicativo aqui, ele tem um AR aqui que chama realidade aumentada, né? Que você pode estar utilizando quando você estiver lá no local. Então ele te mostra, por exemplo, onde vai estar o Sol, a Via Láctea, as estrelas, a Lua. Ele te mostra tudo, ó. Ele te mostra através das setinhas onde vai estar. Inclusive você pode até tirar uma foto aqui para você depois utilizar, né? Então assim, ele é bem útil nesse sentido, tá? E tem uma série de camadas aqui também que você consegue colocar, e isso aqui acho que é um trunfo dele. Por exemplo, você consegue colocar, tá vendo? Você consegue habilitar estrelas, o layer de estrelas, e você consegue habilitar também, ó, Light Pollution, que é o que? A poluição luminosa. Isso aqui é excelente para você fazer planejamento de fotos noturnas, por exemplo. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí ele te mostra essas regiões aqui coloridas. Nessas regiões aqui, as regiões que estão mais próximas do cinza são as áreas que o céu está super limpo e você consegue ver muito bem as estrelas. Se bem que aqui nas áreas a partir de amarelo, verde, assim você já consegue ver bem as estrelas, tá? Então assim, você consegue ver pelo mapa, ó, tá vendo? Ó? Aqui você já vê no litoral, já começa a ficar um pouco mais verde. Aqui mais próximo do interior, ó, verde, azul. Tem lugar no interior que você consegue ver até... lógico que são lugares bem mais remotos também, né? Mas você já consegue ver aí... E você consegue fazer um estudo pelo mundo inteiro aí de poluição luminosa, né? Super, super interessante. Esse mapa aqui integrado junto com o The Photographer Ephemeris aqui... é super, super bacana. Esse aplicativo aqui, ele é pago, se eu não me engano é 9 ou 10 dólares, alguma coisa assim, 30 e poucos reais aí, entre 30 e 40 reais, mas eu sinceramente acho que vale cada centavo. Tem uma série de funcionalidades, tá? Tem um detalhe, ele tem uma versão gratuita para desktop, tá? Então... eu acho que ele tem disponível para iOS e para Android também, mas quem não quiser pagar os 30, 40 reais aí, tem a versão gratuita para desktop, que você pode fazer no próprio desktop. Não tem essa realidade aumentada, não tem uma série de artifícios aí que teria no celular, né, que tem essa integração aqui no local, mas dá para você usar também para fazer planejamentos aí no desktop. E além do TPE, né, tem o que é o The Photographer Ephemeris, a gente tem o TPE 3D. Ele também é o mesmo valor aproximado aí do TPE, também acho que é 9, 10 dólares. A vantagem dele é que ele te dá uma visualização 3D da superfície. Então você consegue ver, por exemplo, quando o sol vai se pôr, você consegue ver aonde a sombra vai estar atuando na paisagem, tá vendo? Você consegue ir girando aqui, ó. E você consegue ir, ó, tá vendo? Ó? Você consegue ver ali, ó, o sol vai estar batendo ali, ó, esse horário, tá vendo? E você consegue também ver onde
que a lua vai se pôr, onde o sol vai se pôr, onde a lua vai nascer, onde o sol vai nascer. Tá vendo? Ó? Então você consegue montar a sua composição previamente, antes de estar fisicamente no local. Então ele tem um modo aqui, ó, você consegue colocar exatamente onde você está, você consegue fazer um modo que chama de bird's eye, né, que é uma vista como se fosse de drone, e você consegue também ajustar a distância focal da sua lente, e isso aqui é super interessante, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, eu vou mudar aqui para o modo... Tá vendo? 17 milímetros. Aí você consegue ver na paisagem, se eu estivesse usando uma lente 26, 200 milímetros, como ficaria a minha composição aqui, nesse quadro. E isso aqui é super útil, porque você consegue planejar com antecedência. E agora a gente vai falar sobre um outro aplicativo, que é o Lee Stopper. Para quem faz muitas fotos assim de longa exposição, ele é extremamente útil para calcular em função do filtro que você está usando. Por exemplo, um filtro de 6 stops, um filtro de 10 ou um filtro de 15. Ele calcula para você, é um aplicativo gratuito, tá? Do fabricante de filtros aqui, da Lee Filters, mas tem diversos aí gratuitos também. Então você coloca, por exemplo, aqui na rodinha da esquerda, você coloca a velocidade do obturador que você está obtendo, então 1/60. E aí você consegue ver em cada filtro quanto que ficaria a velocidade. Então o filtro de 6 vai me dar 1 segundo. Filtro de 10, se eu usasse um filtro de 10 stops, ele iria de 1/60 para 15 segundos. Se eu usasse um filtro de 15, ele iria de 1/60 para 8 minutos. Então ele te calcula aqui, inclusive frações quebradas aqui também, tá? Então ele te calcula quanto que ficaria as velocidades aí. E ele tem também aqui um cronômetro. Então com esse cronômetro você consegue, para quem não tem cronômetro embutido na câmera ou não tem um disparador remoto que tenha cronômetro, você pode usar o próprio cronômetro daqui. E por último, aquele que eu considero o melhor aplicativo para fotógrafos, principalmente fotógrafos de paisagem, fotógrafos de arquitetura. Esse aplicativo aqui, ele é fenomenal, ele chama Photopills. Então, o que ele faz? Ele vai desde, assim, para você ter uma ideia, nessa janela dele aqui ele mostra My Stuff, né, Pills e Academy. Academy ele tem um guia de usuário, tem tutoriais de vídeo, tem artigos, como fazer. É assim, ele tem uma curva de aprendizado um pouco longa, vamos dizer assim. Então para você, eu acho que devo utilizar aqui dele nem 10% do que ele é capaz, tá? Ele faz muita coisa. Então ele faz o que? Você consegue criar aqui plans, ou seja, consegue criar planos. Você consegue, por exemplo, você tem aqui Planner. Então no Planner, se você vir aqui no Planner, você consegue ver aqui, ó, como ele é muito parecido com o TPE, com o The Photographer Ephemeris, tá? Então você consegue ver aqui, ó, onde que o sol vai nascer, que horas o sol vai nascer, onde ele vai estar batendo, tá? Mesma coisa a Lua também, a Via Láctea, e você consegue ver qual data que vai acontecer, por exemplo, qual data que vai alinhar ali, será que é possível a Lua estar ali onde eu quero? Ele te fala, é só você colocar a orientação, você colocar as coordenadas, ele vai te falar, olha, a Lua ali é possível na data tal, ou a Lua vai estar disponível ali naquela data tal. Vai falar, legal, mas eu quero a Lua cheia. Ele vai te passar as datas que vai ter a Lua cheia naquele determinado local que você escolher. Mesma coisa com o Sol, tá? E ele tem uma coisa interessante aqui também, parecido com o Photographer Ephemeris, que é a realidade aumentada. Então ele te mostra aqui, ó, onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste, etc. E ele te mostra, por exemplo, isso aqui é no dia 20, o Now agora, ó, ele vai te mostrar onde que vai estar o Sol. Ó. O Sol tá do outro lado, ó. O Sol tá ali, ó. Tá vendo? Então o Sol, se eu colocar para a esquerda e para a direita, ele vai te mostrando aonde que o Sol vai se pôr e qual horário ele vai se pôr, quando começa a Blue Hour e quando começa a Golden Hour, tá vendo? Tá vendo? Ali é o oeste, né?
E a Lua também. A gente consegue ver a fase da Lua e consegue ver também o horário que a Lua vai se pôr e o horário que a Lua vai nascer. E ele tem também o Night AR, que é a realidade aumentada durante a noite. Então a gente consegue ver o que? A Via Láctea. Olha que legal, a Via Láctea está aqui agora. Tá vendo? E a gente consegue descobrir onde que está o centro da Via Láctea. Vamos tentar descobrir onde que está o centro da Via Láctea. Aqui, ó. Essa bolinha cor laranja é o centro da Via Láctea. Você consegue antecipar, por exemplo, eu queria estar em tal lugar e eu queria fazer, outro dia eu estava ali, sei lá, no interior, na fazenda, e eu vi uma casinha ali, ou eu vi uma igreja, e eu queria fazer uma composição com a Via Láctea. E aí você consegue, através desse aplicativo, você consegue fazer tudo isso. É uma infinidade, você consegue ver o centro da Via Láctea, de qual horário, até qual horário vai estar visível. Você consegue ver o centro da Via Láctea. Você consegue ver eclipse, você consegue carregar eclipses aqui, ver onde que vai acontecer o eclipse, programar para eclipse. Você consegue também, uma coisa bem interessante, é esse modo, por exemplo, tem o Sun aqui, né, o modo do Sun, você consegue ver por dias. O da Lua também, você consegue ver as fases da Lua. Você consegue, tem esse DOF, que é o que? O Depth of Field. Você consegue calcular a profundidade de campo e a distância hiperfocal. Você coloca o modelo da sua câmera, você coloca a distância focal, você coloca a abertura da sua lente, você coloca a distância até o seu objeto e ele te calcula a distância hiperfocal. E melhor ainda que isso, você tem uma realidade aumentada aqui, que ele consegue colocar os seus pezinhos aqui no chão, ó. Tá vendo? Você ajusta essa distância aí no seu celular e ele vai te falar onde você tem que focar para atingir a distância hiperfocal. Isso aqui para mim é excelente, é super útil. Aí você tem também tabela, né? Você tem tabelas, se você quiser consultar, tabelas de profundidade de campo, em função da sua câmera, em função da profundidade da lente que você está usando, da abertura. Você tem aqui, por exemplo, Star Trails. Então vamos supor, para eu conseguir uns rastros, sei lá, 1/4 de rastro, vamos dizer assim, 90 graus de rastro de estrelas, certo? Eu vou precisar de 6 horas de captura. Você consegue ver, por exemplo, no norte e no sul. O modo que as estrelas giram no hemisfério norte é para lá, no hemisfério sul é no sentido contrário, né? Ou você pode, por exemplo, ajustar o tempo que você quer expor e como vai ficar. Para você fazer, por exemplo, um completo aqui, seria quase um dia, né? Mas para você conseguir o aro externo, por exemplo, o mais externo para fazer um inteiro, seriam mais ou menos aí 9 horas. Ou seja, seria praticamente o período noturno inteiro, né? E aí você tem o timer, você tem, por exemplo, Spot Stars, você tem as regras aqui dos 500, tem outro tipo de regra, você consegue calcular. Você tem time-lapse, você tem, por exemplo, esse exposure, isso aqui eu uso bastante. Eu prefiro inclusive usar esse pelo Photopills do que o que eu uso lá pelo aplicativo Dali, porque esse aqui é mais preciso. Então por que ele é mais preciso? Aqui, por exemplo, eu tenho f8, abertura 1/125, ISO 100. Então vamos dizer que eu queira manter a mesma abertura, tá vendo? Equivalent Settings, e aqui em cima ele coloca Calculate. Então eu quero calcular o shutter speed, ou eu quero calcular a velocidade de abertura para fazer uma longa exposição. Então eu estou sem filtro, aí eu estou vendo F8, vou usar ISO 100, e aí vamos supor que eu queira colocar um filtro de 10 stops. Você consegue colocar 10 stops e você consegue ainda fazer um ajuste aqui, ó. Porque, por exemplo, o meu filtro 10 stops dali, eu medi ele não é 10 stops, ele é 10 stops e 1/3. Então eu consigo colocar exatamente 1/3 a mais aqui e ele me calcula o tempo exato. Então eu não tenho que ficar me preocupando. Então ele calcula aqui, ó, shutter speed 10 segundos. E como bônus, nós temos esse último aplicativo aqui que chama Light Meter, ou Pocket Light Meter. O que faz esse Pocket Light Meter? Ele funciona como um fotômetro, olha que legal. E ele te coloca ali em cima, inclusive o valor do EV 100, ó. 12, você vem aqui mais para o escuro, 9, 8, 7, olha que legal. Ele te fala aqui embaixo, ó,
a sua velocidade aqui no time, o aperture, sua abertura e o ISO. Então você pode colocar, por exemplo, mudar o ISO, ele vai te falando o tempo que vai ficando. Tá vendo? Ele vai automaticamente alterando o tempo. Você pode inverter, fazer selfie também. Você pode, por exemplo, aqui ele te fala também o WB, ele te fala o balanço de branco. Isso é muito bacana, muito legal. Bom, acho que eu falei bastante aqui de vários aplicativos de celular. Eu gostaria agora de ouvir a opinião de vocês, como nos comentários aqui, que aplicativos de celulares que vocês usam. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele tapa no curtir, se inscrevam no canal se ainda não fez, clique no sininho para receber as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!